Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo de número 2, onde nós leremos os versículos de números 1 e 2. Primeira de João, capítulo 2, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Podeis assentar. A carta de João é endereçada a crentes, inclusive pela expressão que ele utiliza, meus filhinhos, indicando tratar-se não apenas de crentes, mas crentes que de alguma maneira estavam sob seus cuidados pastorais. E ele diz: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A primeira lição que nós temos aqui é de que o instrumento para a santificação do crente, daquele que já é salvo, é a palavra de Deus. O Espírito Santo é o santificador, mas ele tem um instrumento pelo qual nos santifica, é a palavra do Senhor. Ela é a ferramenta, digamos assim, de trabalho do Espírito Santo. Na carta aos Efésios, capítulo 6, Paulo chama a palavra de Deus de espada do Espírito. Em João 15, no versículo 3, Jesus diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em Efésios 5:26, Paulo diz que a igreja é santificada com a lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus não é apenas um conjunto de enunciados. Ela, meus irmãos, é viva e eficaz, é penetrante como espada aguda de dois gumes. O Evangelho não é apenas um registro, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta palavra é viva e poderosa, retratada nas parábolas de Jesus como uma semente que, alojada no coração e acolhida, faz brotar uma vida diferente. Então, o Espírito Santo se serve da palavra de Deus para nos santificar. Por isso que nós devemos ser leitores da palavra do Senhor, devemos meditar na palavra do Senhor. E devemos confiar que enquanto estivermos lendo a Bíblia, não por curiosidade, mas para que Deus nos fale ao coração, o Espírito Santo de fato estará por ela falando ao nosso coração, a estará usando como uma semente para produzir vida, estará quebrando a força das tentações e nos dando santidade de vida. João diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, porque nós estamos num processo de santificação, como crentes salvos pela graça, não estamos inertes. No dia em que aceitamos Jesus, nascemos de novo, mas uma vida que nasce se desenvolve. Uma criança que vem ao mundo, depois começa a crescer. Nós entramos num processo de santificação, de crescimento espiritual, que dá-se através da palavra, por obra do Espírito Santo. Mas, embora estejamos em santificação, nós não temos ainda a perfeição que haveremos de ter quando estivermos num corpo incorruptível por ocasião da vinda de Jesus. Estamos sujeitos a tentações, e por mais que vençamos muitas delas, às vezes uma desatenção, uma precipitação, uma negligência nos faz cair numa cilada de Satanás, e mesmo sendo crentes, podemos
desobedecer, e de fato, estamos numa estrada em que muitas vezes tropeçamos, mas nos levantamos para prosseguir. Quando um crente peca, ele não perde a sua redenção. Pelo contrário, ele tem um olhar especial de Deus para restaurá-lo. Porque nós estamos agora num relacionamento com Deus filial. Antes de nós sermos crentes, de entregarmos nossa vida a Jesus, Deus nos era distante. Nosso relacionamento para com Deus era de inimizade. A inclinação da carne, Paulo diz, é inimizade contra Deus. Estávamos na carne, e os que estão na carne também, diz Paulo, não podem agradar a Deus. Nós éramos réus para o tribunal de Deus. A relação era de distanciamento e conflito. Nós éramos inimigos, transgressores da lei de Deus. E Deus se colocava diante de nós como juiz e nós como réus. Inevitavelmente seríamos culpados no tribunal de Deus. E nós não temos o poder de resistir àquele que é o Todo-Poderoso, que enche céus e terra. Não há como dele fugir. O nosso destino era o inferno. Estávamos mortos em delitos e pecados, e estávamos caminhando no curso deste mundo para o abismo e para a destruição. Mas reconhecemos a nossa culpa e o nosso pecado. Reconhecemos o valor da lei de Deus e de sua justiça. Reconhecemos que ela, a lei de Deus, é santa, justa e boa. Nós somos carnais, vendidos sob o pecado. O arrependimento é não apenas o reconhecimento de pecados externos, mas do pecado em nossa natureza. O arrependimento é contrição pela chaga que está no coração, a fonte de todas as mazelas e de todos os pecados que cometemos. O arrependimento não reconhece apenas a culpa do homem, mas a justeza de Deus, a validade, o valor da lei de Deus. Por isso que Davi no Salmo 51 diz a Deus: eu sei que tu és justo no falares, inculpável no julgares, eu quem pecou. Pequei contra ti, e contra ti somente pequei. O verdadeiramente arrependido reconhece não apenas o seu pecado em toda a sua gravidade, mas reconhece a lei de Deus em toda a sua justiça. Por isso que aquele que crê nunca vai ser uma pessoa que vai dizer: eu fui agora perdoado por Deus e vou viver levianamente no pecado. Porque o que o conduziu à fé, o processo que o levou à fé, que envolveu o arrependimento, fez com que ele reconhecesse não apenas o pecado como algo abominável e destrutivo da sua vida, mas fez com que ele reconhecesse quão valiosa, quão acertada, quão justa era a lei de Deus que ele transgredira. Então nós nos arrependemos e confiamos em Jesus. A lei nos feriu um dia, se somos crentes, em nossa consciência, mostrou a miséria em que nós nos encontrávamos, mostrou-nos no espelho de Deus, e o Evangelho apontou um refúgio de graça. O Evangelho é a boa nova de que Jesus Cristo fez-se homem, tomou sobre si os nossos pecados, morreu em nosso lugar, fez expiação pela nossa culpa e ressuscitou ao terceiro dia, trouxe a esperança de redenção. E confiando na eficácia de seu sacrifício como preço de resgate pela nossa redenção, confiando em seu sangue como aquele que poderia apagar de nós toda mancha, nós nos dirigimos ao Cristo ressuscitado em fé e lhe confiamos a vida. Naquele momento nós fomos perdoados dos nossos pecados. Nós nascemos de novo, não da carne nem do sangue, mas do Espírito Santo, espiritualmente. E naquele momento nós fomos adotados como filhos de Deus.
A partir daí o nosso relacionamento com Deus não é de inimizade. Justificados, pois, pela fé, Romanos 5:1, agora nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não há mais inimizade, pelo contrário, somos amigos de Deus. Como Abraão, que foi justificado por graça, foi chamado de amigo de Deus, nós somos amigos de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: não vos chamo servos, mas de amigos, porque o servo não sabe os planos do seu Senhor, mas tudo quanto faço vos dou a conhecer. Acabou a inimizade, agora somos filhos, e Deus é o nosso Pai. E meus amados irmãos, quando pecamos agora, nós não vamos para o tribunal de Deus, nós vamos para a disciplina paterna. Deus não nos abandona como crentes. Quando nós falhamos, Ele nos corrige como um pai faz a seus filhos. O perdão que nós pedíamos como incrédulos era o perdão para que nós não estivéssemos mais diante de Deus como juiz. O perdão que nós pedimos como crentes é o perdão de um filho, ou melhor, o perdão que um filho pede ao seu pai. Na verdade, aquilo que víamos como o que tínhamos de nos livrar quando éramos incrédulos, mas fomos trazidos à fé, era a sentença eterna, o juízo eterno e o inferno. Agora, quando crentes e buscamos o perdão, aquilo que nós queremos afastar é a disciplina, é dizer: Senhor, não pesa mais sobre mim a tua mão, aprendi a lição, eu me arrependi. Os ímpios são deixados à própria sorte, não tem disciplina. A Bíblia diz: aquele que não tem disciplina é o bastardo, não é o filho legítimo, porque o pai disciplina a seu filho, a quem ama, e Deus açoita todo aquele que recebe por filho. Então, quando nós que somos crentes transgredimos, logo uma paz que vem pelo Espírito Santo murcha em nossos corações. A culpa é muito mais intensa em nossa consciência do que na época em que éramos incrédulos. Sentimos a mão de Deus pesando sobre nós, e muitas coisas circunstanciais da vida começam a dar errado, e começamos a bater a cara na parede, até que chega o momento em que, como filhos, nós dizemos: não, chega, Senhor, perdoa-nos. Mas nós não precisamos sempre passar por essa disciplina. Aquele que é sensível, aquele que está com maior comunhão com Deus, logo que ele transgredir, imediatamente vai se abrigar no perdão de Deus, imediatamente vai sentir que foi ingrato, infiel ao seu Pai que tanto ama, e vai logo correr para o trono da graça à procura de perdão e misericórdia. E aqui diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. A palavra é escrita para que sejamos santos. Se alguém pecar, quando ele diz se alguém pecar, isso mostra que o pecado não deve ser a normalidade na vida de um crente, é uma exceção. A Escritura está estabelecida para a nossa santificação, para que não pequemos, mas pode acontecer de pecarmos. Mas a colocação dessa forma indica que o pecado não é a nossa regra de vida, pelo contrário, a regra de vida é a santificação. Por isso que João diz que os que são nascidos de Deus não pecam habitualmente, não vivem no pecado. O incrédulo vive na prática do pecado, ele é escravo do pecado, mas o crente não. A Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. O crente tem um advogado, essa é a diferença entre ele e o incrédulo. O incrédulo, entre ele e Deus, não tem ninguém, porque ele não se abrigou em Cristo. Ele não invocou Jesus como seu Salvador, mas nós temos um advogado lá no céu, para com o Pai.
Algumas palavras aqui que são interessantes e eu vou analiticamente considerá-las uma a uma. Primeiro, é dito que nós temos um advogado. Só existe um no céu que é por nós. Só existe um para com o Pai que é por nós. Maria não é corredentora, não é advogada. Não faz sentido o pecador dizer para ela, para que ela rogue por ele agora e na hora de sua morte. Porque nós temos apenas um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Os que estão no céu, que já foram para lá, crentes, eles não têm onisciência para saber do que acontece aqui. Só Jesus, estando lá, sabe também das nossas aflições aqui. Aqueles que foram para o céu não estão lá trabalhando, se afligindo pelas coisas terrenas. Estão descansando, estão gozando da alegria celestial. Esse é o sentido do céu para os redimidos. Jesus é quem está no céu, olhando para nós, trabalhando por nós, sendo o nosso advogado para com o Pai. Nós temos um advogado para com o Pai. Uma vez uma pessoa me disse assim: os santos podem interceder por nós, porque aqui na terra nós rogamos uns pelos outros. Se esses homens eram santos quando estavam na terra orando pelos demais, será que agora eles perderam a sensibilidade lá no céu, já não estão mais orando pelos que estão aqui? Essa colocação, irmãos, apesar de apelar para um sentimentalismo, está totalmente equivocada. Esqueçamos qualquer sentimentalismo e pensemos razoavelmente à luz das Escrituras. Estas pessoas que aqui oravam pelos outros, agora não sabem lá no céu o estado dos outros, porque, como eu disse, elas não são oniscientes. Elas agora estão no descanso. O céu não seria céu se aquilo que nos aflige aqui continuasse a nos afligir lá, se nós estivéssemos lá mais ocupados com as coisas daqui e não com as bênçãos celestiais. E por outro lado, a Bíblia diz aqui que lá nós temos um advogado para com o Pai. Você tem muitos junto a você para rogar por você aqui. Nós estamos aqui todos um junto ao outro para interceder pelo outro. Mas junto ao Pai, lá ao lado do Pai, nós só temos um que pode interceder por nós. Lá nós não temos dois, lá nós não temos três, lá nós só temos um. Se alguém pecar, temos um advogado. A Bíblia é insistente quanto a isso. Um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Por que dizer Jesus Cristo o justo? Talvez se fôssemos nós, com o nosso sentimentalismo ignorante da Bíblia, nós preferiríamos ouvir Jesus Cristo misericordioso, né? Que tem cuidado de nós. Mas, meus irmãos, dizer que quem está lá sendo nosso advogado para com o Pai é Jesus Cristo o justo é muito mais confortador do que dizer que é Jesus Cristo o misericordioso. Entendam, lá naquela cruz, Jesus levou os nossos pecados sobre si. Quando o Pai olhou para Jesus, não viu o justo que ele era, viu o pecador que nós somos. Por isso que o Pai se afastou, por isso Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali ele levava a nossa imagem. O Pai não o via como o justo que ele era, acerca de quem o Pai já havia dito: este é meu filho amado em quem me comprazo. O Pai via ali a nós. Mais uma vez que Jesus morreu em nosso lugar, é como se nós tivéssemos morrido. Se ele nos representava, se o Pai nos via ali, se ele morreu, nós morremos com ele. E agora Deus nos vê em Cristo. Esse é o sentido da doutrina da justificação. Nós não somos justificados por obras. Se fôssemos examinados pelas nossas obras,
nós não seríamos perfeitamente justos, porque ainda nós somos falhos, mas nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Somos considerados por Deus como justos através da fé, não pela nossa justiça própria, que nos falta, mas pela justiça de Cristo. É como se a condição de justo de Cristo, Ele lançasse sobre nós. Nós estamos vestidos diante de Deus com o manto da justiça de Cristo. Deus nos vê em Cristo, assim como viu a nós em Cristo lá na cruz, para nos punir no sacrifício dele. Deus agora nos vê em Cristo, que não leva mais sobre si os nossos pecados, que se apresenta ao Pai em sua justiça como o justo. Deus olha para nós através de Jesus. Os óculos pelos quais Deus nos está enxergando é Cristo, o justo. Então esta palavra é consoladora, porque o objetivo aqui não é salientar a justiça de Cristo a favor dele mesmo, mas a favor de nós. Nós temos alguém que nos representa lá, que o que é dele vale para nós, e ele é o justo, Jesus Cristo, o justo. A justiça pela qual somos aceitos diante de Deus é a justiça de Cristo que nos é imputada, assim como os nossos pecados foram imputados a ele na cruz. Como disse John Stott, Jesus não tem nenhum pecado a não ser o nosso, que levou lá na cruz e já se foi, e nós não temos nenhuma justiça senão a dele, que recebemos pela fé. Então, quando diz Jesus Cristo o justo, está querendo dizer que nós, mesmo tendo pecado, ainda somos no tribunal de Deus justos. Como o Pai, Ele está vendo o nosso pecado para corrigir, mas como juiz, Ele não está vendo o nosso pecado, porque nós já estamos justificados. Jesus Cristo, o justo. Por isso que a Bíblia faz tanta questão de dizer que nessa posição de intercessor, Jesus está como homem. Ele é homem e Deus, mas está como homem. 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador. Note mais uma vez a insistência: um só mediador, um só intermediário. Assim como há um só advogado, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo faz questão de dizer Jesus Cristo, homem. Tem um homem lá no céu que representa os homens que creram. Tem um ser humano lá no céu que o Pai olha para os crentes através dele, e este homem é justo. Então Deus nos vê como justos. Não poderia haver palavra mais consoladora do que essa. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Não é só que ele é misericordioso, ele o é, mas é que ele, sendo justo, ele dá o status pelo qual Deus nos enxerga. A disciplina virá do Pai aos filhos, mas o juiz não nos reenviará para o tribunal, porque nos vê como justos através de Jesus. A Escritura insiste muito quanto a isso, irmãos, na justificação e do modo como somos vistos por Deus em Cristo. Lá em Efésios, diz o seguinte, Efésios capítulo de número 1, a partir do verso 5, ele falando dos crentes diz: e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo. Nós os que cremos, planejados por Deus para sermos filhos de Deus por meio da adoção através de Cristo em quem cremos, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Veja o verso 6: para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O amado é Jesus. Nós somos agradáveis a Deus no amado. O que Jesus ouviu do Pai quando saiu das águas do Jordão: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me satisfaço. Pois nós estamos vistos por Deus em Cristo, somos agradáveis a Deus no amado, nós estamos nele.
E aí o texto diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Portanto, nós somos agradáveis a Deus no amado, nós somos justos diante de Deus na justiça de Cristo. Se pecarmos, não estamos desamparados, temos um advogado para com o Pai, lá junto ao Pai, o único que está lá junto ao Pai para advogar a nossa causa é Jesus Cristo, o justo. O que Ele é, somos nós diante de Deus. E é interessante que ele diz assim: temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando ele diz para com o Pai, há uma certa ambiguidade. Para com o Pai de quem? O Pai de Jesus ou o nosso Pai? A ambiguidade é proposital, é para dizer que Ele é Pai de Jesus e é nosso Pai, porque fomos adotados como filhos através de Jesus Cristo. Então, para com o Pai é porque é Pai para atender Jesus e é Pai para nos abençoar. Nós não temos um advogado para com um juiz, nós temos advogado para com o Pai. Não tem juiz, tem Pai. Para com o Pai. Jesus não é filho de Deus no mesmo sentido em que nós somos, e vice-versa. Por isso que Jesus, uma vez falando de si junto com os discípulos, ele não disse sobre Deus lá em cima, nosso Pai, ele falou o meu Pai e o vosso. João capítulo de número 20. João capítulo de número 20, versículo 17, veja o que o Cristo ressurreto diz. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Por que ele não usou o pronome genérico, nós, que incluiria ele e os seus discípulos? Porque ele separou meu Pai e vosso Pai, para que fique claro que Jesus é Filho de Deus de uma maneira exclusiva. Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é Deus de Deus, como diz o Concílio de Nicéia, luz de luz. Jesus é Filho de Deus de uma maneira que o torna Deus, um com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Os judeus entendiam isso. Há uma passagem na Bíblia que diz que os judeus procuravam apedrejá-lo, porque ele dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eu vou melhorar essa frase, inverter só a posição de palavras, que aí vocês entendem melhor. Ele dizia que Deus era seu Pai em sentido próprio, e assim fazia-se igual a Deus. Ou seja, não é Pai no sentido ilustrativo, no sentido analógico, é em sentido próprio. O meu filho em sentido próprio participa da minha carne e do meu sangue. E o Filho de Deus em sentido próprio participa da divindade do Pai. Os judeus entendiam que a maneira como Jesus se dizia Filho de Deus o fazia igual a Deus, o fazia divino. Era uma linguagem de exclusividade, o Filho unigênito de Deus. Nós somos filhos por adoção. Somos filhos através de Jesus. E quando lá na primeira epístola de João não se diz que Jesus é advogado para com o Pai dele ou para com o nosso Pai, mas para com o Pai é para deixar as duas coisas. Se eu colocar aqui que Jesus é o nosso único advogado para com o seu Pai, o Pai dele, isso me dá segurança. Porque isso significa que aquele que é o Filho unigênito de Deus, um com o Pai, é o meu advogado. Aquele a quem o Pai não pode atender, que é um com ele, é o meu advogado. Mas se eu colocar aqui, nós temos um advogado para com o nosso Pai, isso também conforta. Por quê? Porque quer dizer que aquele que está advogando a nosso favor, está advogando junto a alguém que é o nosso Pai. Vai nos querer bem.
Não aqui fala meu pai, seu pai, vosso pai, exatamente para que nós possamos vislumbrar as duas coisas. O pai não vai deixar de atender a Jesus, o Filho unigênito, e o advogado não vai perder a causa, porque está advogando junto àquele que é o nosso Pai. De toda maneira, nós temos a Deus favorável a nós. É interessante que Jesus disse o seguinte lá em João 11. João capítulo 11, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele faz uma oração que na verdade não chega nem a ser uma oração, é uma oração só para dizer ao Pai. E ele diz porque fez dessa maneira. João 11, versículos 41 e 42. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ele já agradeceu por Deus tê-lo ouvido, sem ele ter feito nem oração. Na hora que estavam lá, tirando a pedra, ele disse: eu te agradeço porque tu me ouviste. Mas ele não tinha orado nada. Olha o versículo 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Era como se Jesus quisesse dizer o seguinte, para eles saberem, Pai, que és tu quem está me atendendo. Eu quero falar essas palavras, e graças te dou porque me ouviste. Ouviste, não tinha nem sido feita uma oração verbal. Eu estou falando isso para que eles saibam, porque, meus irmãos, a união de Jesus com o Pai é tão grande que Jesus não precisa orar. Deus ouve o desejo do Filho. Basta Jesus desejar, que o Pai já atende. Lembra-me uma história do Velho Testamento, em que Davi tinha aqueles seus valentes guerreiros, e Davi lamentou porque estava com sede. O guerreiro ouviu, entrou lá no arraial do inimigo, saiu lutando com todo mundo e trouxe água para Davi. E quando Davi viu aquela fidelidade daquele homem, se esse homem arriscou a vida só porque eu disse que desejava beber água, Davi disse: eu não sou digno de tanto sacrifício. E ele pegou, em vez de beber a água, ofereceu ao Senhor, derramou em sacrifício a Deus. Aquele valente, meus irmãos, amava tanto Davi, que só a expressão do desejo de Davi foi atendida, pois o Pai ama tanto o Filho, que só o Filho desejar já é atendido pelo Pai. Isso é para nos dar a segurança de que o nosso intercessor lá em cima ora por nós, intercede por nós, mas se ele não falasse nada, só pelo que ele tem de amor por nós, só pelo desejo que ele tem de nos abençoar, o Pai já atenderia. Quer ver uma outra passagem na mesma direção? Vamos lá. João capítulo de número 16, agora vai ser explícito para o que eu estou dizendo. João 16, eu vou ler primeiro o 23 e o 24, não é onde vamos encontrar o que eu estou dizendo, mas é preparativo. João 16, 23 e 24 diz assim: e naquele dia nada me perguntareis, o dia da ressurreição. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos-lo há de dar. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus é o nosso advogado, é o nosso mediador, o nosso intercessor. Por isso, quando oramos ao Pai, oramos em nome de Jesus. E Jesus diz: até agora vocês não oraram em meu nome. Por quê? Porque ele ainda não havia subido para o Pai. Mas lá em cima, estando eu lá, e vocês vão começar a pedir em meu nome. Eu vou ser o advogado. Tudo que vocês pedirem em meu nome será concedido. Agora leia um pouco mais abaixo, 26, 27. Naquele dia pedireis em meu nome, observe, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Parece uma contradição,
Jesus está dizendo que peça em nome dele, e outras passagens diz que Jesus vai interceder porque nós pedimos em nome dele, mas ele está dizendo aqui, vocês vão pedir em meu nome. Eu não digo que vou rogar por vocês, não estou dizendo que vou rogar por vocês. Ele vai rogar. O que ele está querendo dizer é o seguinte: mesmo que eu não rogasse, não preciso dizer isso, basta o Pai ouvir o meu nome associado a vocês que ele vai atender. Ele vai amar vocês, porque vocês vão estar ligados a mim pelo meu nome. Quer ver como essa passagem também não significa que Jesus não esteja dizendo que não vai orar? É só um modo de falar. Vamos ver uma outra construção verbal parecida com essa agora para falar dos inimigos de Deus. Lá em João, mesmo evangelho, só para vocês verem o estilo de linguagem de Jesus. João 5, 45. Eu vou ler o 45, 46, 47. Está numa posição agora não de positiva, mas em relação aos inimigos, de rejeição. Ele diz: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Note, no versículo 45 ele diz: não cuideis que eu vou acusar vocês para com o Pai. Já tem um que vos acusa, é Moisés. Jesus não está dizendo que não vai acusá-lo. Jesus está dizendo: eu vou acusar, mas nem precisaria. Era dispensável a minha acusação, porque Moisés já acusa vocês, porque o que vocês sabem de Moisés já transgrediram. É para mostrar aqui, irmãos, um excesso. É para mostrar o seguinte: eu vou acusá-los, mas mesmo que eu não acusasse, tinha quem acusasse. É como lá, eu não digo que eu vou rogar. Ele não está dizendo que vai ou não vai. Eu não digo que vou rogar, porque o Pai já vos ama, para que eles se sintam absolutamente seguros. Ainda que eu não rogasse, só em vocês estarem associados a mim, o Pai já amaria vocês. Mas eu vou rogar, é mais ainda. Eu vou pedir por vocês. Jesus quer trazer segurança ao coração dos discípulos. É interessante, meus amados irmãos, que a igreja romana acredita que Jesus lá na cruz morreu, levando os nossos pecados, mas que o que mantém a validade permanente, os efeitos do sacrifício que Jesus fez na cruz, é a missa. Porque a missa, eles dizem, a renovação, no passado diziam repetição, alguns dizem hoje a atualização do sacrifício de Cristo. Eles chamam sacrifício da missa, colocam o padre como um sacerdote. É como se o sacrifício de Jesus estivesse ali novamente sendo renovado, repetido, atualizado, tivesse ali como se fosse uma contínua prorrogação de sua validade. E aí o fiel romanista, ele põe uma grande confiança na missa para a sua salvação, porque é ela que prorroga, na visão dele, os efeitos da cruz. Daí a ideia do Santíssimo Sacramento, o Santíssimo, toda aquela veneração, a cerimônia. Mas nós cremos que Jesus morreu de uma vez para sempre, conforme Hebreus 9 e Hebreus 10. Com uma só oblação, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Está lá em Hebreus. Com um só sacrifício, Jesus diz: Pai, está consumado. Mas tem uma coisa que é contínua depois da morte única de Jesus, e a sua intercessão. O elemento definitivo é a cruz. O contínuo não é a repetição da cruz, é a intercessão de Jesus por nós. Por isso que em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz assim, versículos 33 e 34, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Ele coloca a morte de Jesus no passado, já aconteceu. Nós estamos certos da nossa salvação, ninguém pode nos condenar porque foi Ele que morreu, já até ressuscitou. Mas o que Ele está fazendo por nós em contínuo é interceder. Ele está intercedendo por nós. É uma obra contínua. Nós temos uma doutrina, como batistas, que é a doutrina da perseverança dos santos. Os verdadeiros crentes
podem ter momentos difíceis, mas eles nunca vão largar Jesus e abandonar a fé. Eles vão perseverar na sua fé. Mas na verdade, irmãos, essa doutrina da perseverança dos santos, ela está atrelada à perseverança de Jesus. Falar que o verdadeiro crente persevera não é elogiar o verdadeiro crente com a sua capacidade de perseverar. Não. Nós vamos chegar lá aos empurrões. É Jesus que persevera por nós dia e noite. É Ele que não desiste de nós. Nós já teríamos esmorecido no caminho se nós não tivéssemos um advogado para com o Pai. Se nós não tivéssemos um mediador, um intercessor que esteja clamando por nós. Veja o que Jesus disse a Pedro lá no Evangelho de Lucas. Depois de dizer a Pedro que ele iria cair, negá-lo por 3 vezes, Jesus falou o seguinte, Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, veja o que Jesus diz a Pedro, Lucas 22, versículo de número 32, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu vou ler até o 31, para que vai ficar melhor. 31, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres do pecado em que ele ia cair, confirma teus irmãos. Meus irmãos, nossa fé não desfalece porque Jesus intercede por nós. Às vezes o crente se abate, às vezes o crente, por negligência de uma vida espiritual mais intensa, se abate com problemas, diz algumas bobagens que não deveria, sobre sua vida espiritual, como se sinalizasse que fosse desistir, mas no outro dia ele está lá, Jesus me perdoa, eu vou continuar, não tem jeito. Jesus disse assim aos discípulos, quando ele pregou uma vez e muitos recuaram, quereis vós também ir embora? Pedro disse, para que iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, uma vez que nós já te ouvimos, conhecemos, não tem mais para onde ir. Ele diz, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Para onde é que nós vamos agora? O verdadeiro crente, ele persevera, porque Jesus intercede por ele. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Lá em Hebreus, no capítulo de número 7, o último texto dessa mensagem, a Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que é aquele que nos representa junto ao Pai, aquele que intercede por nós. No Velho Testamento havia sacerdote, mas o sacerdócio do Velho Testamento não era pessoal, era atrelado a uma tribo, uma linhagem. Portanto, o sacerdócio não era de uma pessoa, era de uma família, era de uma continuidade. Porque o sacerdócio do Velho Testamento não era o real sacerdócio, era ilustrativo, prefigurativo, do único e verdadeiro sacerdócio, que é o de Cristo, que é pessoal, só Ele pode ser esse sumo sacerdote. Os sacerdotes da lei morriam e vinham os sucessores. Jesus, que ressuscitou incorruptivelmente, Ele não tem sucessor, Ele é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é o sacerdote em sentido próprio, porque não é um sacerdócio da família, é dele. Não é dele para outro suceder, é dele em definitivo. E o sacerdócio de Jesus foi por um juramento de Deus no Velho Testamento. E a Bíblia coloca o juramento de Deus como mais forte do que qualquer coisa, até do que a lei que ele instituiu para o povo de Israel. Diz assim em Hebreus 7, versículo 19: pois a lei mosaica que instituiu o sacerdócio do Velho Testamento, nenhuma coisa aperfeiçoou. Aquele sacerdócio do Velho Testamento era prefigurativo, ilustrativo do de Cristo. Ele por si mesmo não trazia os benefícios, era só uma sombra de bens futuros, ele não aperfeiçoava ninguém.
Pois a lei, versículo 19, nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramentos do Velho Testamento foram feitos sacerdotes. Ou seja, ele mostra a inferioridade dos sacerdotes do Velho Testamento, mantendo que eram provisórios, porque com respeito ao sacerdócio deles, Deus não fez nenhum juramento, como fez para com o sacerdócio de Cristo, conforme veremos. Mas este, quer dizer Jesus, com juramento, foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse, é uma citação do Velho Testamento profética: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, quer dizer, sem sucessores, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Versículo 22, Jesus é o fiador. Quem é o fiador? É aquele que paga quando o devedor não paga. Se pecarmos, temos um advogado. Nós buscamos a vida santa, mas se errarmos, nós temos um fiador. Se não tivermos com que pagar, ele paga. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E na verdade, os sacerdotes do Velho Testamento, foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, quer dizer Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, que coisa gloriosa, ele pode também salvar perfeitamente. Jesus é o único e todo suficiente Salvador, não tem secretários nem aditivos, ele salva perfeitamente, completamente. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre, quer dizer eternamente, para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes terrenos, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, o único sacrifício. Porque a lei de Moisés constitui sumos sacerdotes a homens fracos que morrem, que tinham sucessores, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Ele é o sacerdote perfeito, ele é o único advogado, o único mediador para com o Pai. É aquele a quem, estando nós associados, só o desejo dele por nós já é escutado pelo Pai. Se você ainda não entregou seu coração a Jesus Cristo, se houver alguém que não tomou esta decisão, faça-o hoje. Jesus está aqui, o abrigo dos pecadores, o Salvador perfeito, o advogado para com o Pai. Venha ao Senhor Jesus e lhe confie a vida. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, que a Tua palavra, meu Deus, possa prosperar no coração de tantos que a têm ouvido. Se houver neste lugar, porventura, Senhor, alguém que ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus, alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor e precisa se reconciliar, que o Senhor, meu Pai, possa tocar nos corações, abrir a mente, dar entendimento, dispor a vontade e fazer vir a Cristo pessoas hoje aqui. Nós pedimos estas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. Se houver alguém nessa noite que ainda não é crente, se houver alguém nessa noite que diz: pastor, eu conheço a palavra, estive na igreja, estou longe, me desencaminhei, quero me reconciliar com o Senhor, onde você estiver, levante a sua mão e nós iremos orar pela sua vida. Se houver alguém hoje aqui que precisa tomar essa decisão, eu não sei se há, mas se houver, nós não queremos deixar que esta oportunidade não aconteça. Há alguma pessoa, há alguém para entregar o coração a Cristo, que queira se reconciliar com Deus?
Se não, irmãos, podeis assentar nesse momento.